Então vamos entender qual que é o raciocínio por trás do ensaio clínico, qual que é a estrutura básica de um ensaio clínico. Considere que você quer descobrir se uma determinada terapia, se um medicamento, se uma cirurgia, se uma intervenção, estilo de vida é melhor do que o placebo, ou seja, do que alguma coisa que mimetize essa intervenção, mas que não seja ativo, né? Uma coisa assim que imita a intervenção, mas que de fato você sabe que aquilo ali não vai fazer nada. O que você tem que fazer para chegar a essa conclusão? A gente já sabe, tem que pegar dois grupos, esses grupos têm que ser comparáveis, e aí você vai dar intervenção para um, não vai dar intervenção para outro. Tá bom, mas qual que é o raciocínio por trás disso? Primeira coisa que você vai fazer é desenhar um ensaio clínico. Você vai fazer um protocolo, vai publicar esse protocolo. E o que você tem que considerar nesse protocolo e depois, quando você for fazer o artigo, né, ou quando você for ler o artigo, no caso que nós somos aqui consumidores de ciência, o que você tem que considerar? Primeira coisa, que é a coisa mais importante de qualquer estudo, e isso não é conversa bonitinha, isso não é conversa para encantar, para parecer bonitinho, mas é porque realmente a coisa mais importante de qualquer estudo são os pacientes. Por que os pacientes? Porque os pacientes já têm diversos fatores, têm diversas características que vão influenciar naquele desfecho. E aí não basta você simplesmente colocar pacientes dentro do estudo. Não basta você falar assim, pegar ali o Sojão na esquina, a tia Zezé, e não sei, minha avó, e aí a sua mãe, depois o seu irmão mais novo, falar assim, entra aqui no estudo, vamos fazer parte do estudo, porque vai ser legal e a gente vai descobrir se funciona. Não, você tem que definir bem quem serão esses pacientes. E aí, o seu objetivo é ter grupos comparáveis. Você quer um grupo intervenção e um grupo controle, sendo que o grupo intervenção vai receber aquele tratamento e o grupo controle vai receber o placebo. Você quer que esses grupos tenham como única diferença o tratamento. Ou seja, que eles sejam parecidos em tudo e que a única diferença, né, de fato, seja o tratamento. Como que você vai conseguir isso e para que você quer isso? Bem, você quer isso para conseguir isolar o efeito do tratamento. Como que você vai conseguir isso? Você vai conseguir através da randomização, que vai garantir, ou pelo menos quase garantir, um balanço prognóstico entre os grupos. Só que não basta, como eu disse, você simplesmente chamar um monte de gente na rua e falar: venha ser paciente do meu ensaio clínico. Provavelmente você vai ser preso se você fizer isso. Então, não sei, daí para pior. Na verdade, você tem que definir muito bem quem são os pacientes que você quer no seu estudo. E não é definir especificamente, não, eu quero o Pedro no meu estudo, quero o Ian no meu estudo, quero a Edilene no meu estudo. Não. Na verdade, você tem que definir características gerais, que vão responder basicamente a seguinte pergunta: quem são os pacientes que se beneficiariam do que eu estou testando? Lembre-se, a gente está falando de uma intervenção, então alguém tem que se beneficiar. E quem se beneficiaria? Como que você vai fazer isso? Através de critérios. Critérios de inclusão e critérios de exclusão. Repare que aqui nós temos os pacientes, você vai chamar alguns pacientes para serem avaliados quanto a esses critérios, depois você vai ter a randomização. Só que você só randomiza esses pacientes depois que você avalia eles para os critérios de inclusão e de exclusão, ou seja, depois que você vê se esse seu paciente está apto para participar do ensaio clínico. Por quê? Porque se você está testando uma droga que vai melhorar o estado de pacientes obesos ou de pacientes diabéticos, você não quer que entre um paciente que não é obeso e que não é diabético, porque esse paciente não teria benefício da sua intervenção. Então, essa parte aqui dos critérios de inclusão e exclusão, às vezes a gente acha que é só frescura, olha e fala assim, o paciente tem que ter tal característica, e fica assim, putz, e aí, né, para que serve isso aqui? É só chatice? Mas na verdade não, na verdade é muito importante. E pense sempre que, olha, a gente começou aqui nos pacientes, está indo agora para randomização. Quanto antes você tiver um erro nesse estudo, mais você vai comprometer tudo que está ali para frente. Então, se você seleciona os pacientes errados, tudo que vier daqui para frente, você vai ver que é bastante coisa que vem daqui para frente, vai ser sacrificado. Aí você viu seus pacientes, chamou os pacientes, eles foram avaliados quanto a inclusão e exclusão, foram randomizados. Qual que é o objetivo da randomização? Garantir o balanço prognóstico entre os grupos. Beleza, para isso do que você precisa? Você precisa de uma boa estratégia de randomização, e isso aqui, essa estratégia já seria uma parte mais da fisiologia, não uma parte tanto da anatomia, então não vai ser o foco dessa aula. E você também precisa de um cálculo amostral. Para quê? Para te dizer quantos indivíduos precisam sair aqui, desse grupo que vai ser avaliado para a inclusão no estudo e chegar aqui na randomização. Quando que você vai saber que você já tem um tanto suficiente de pacientes? Quando atingir o número que você calculou lá no seu cálculo amostral. Beleza? E qual que é o foco da randomização? Já falei 2 vezes qual que é o objetivo, mas vamos falar agora qual que é o foco.
O foco é você dividir os pacientes em grupos de forma que a única diferença entre esses grupos seja o tratamento. Você vai ter aqui, no caso, um grupo intervenção e um grupo controle, sendo que o grupo intervenção vai receber aquele tratamento que você está testando e o grupo controle vai receber um tratamento inativo, um tratamento que não funciona, alguma intervenção que, de certa forma, só engana. Mas por que isso não é antiético? Porque você também não sabe se a sua intervenção funciona. Isso se chama equipoise clínica. Se você quiser pesquisar, depois a gente vai ter uma discussão sobre isso também, mas isso chama equipoise clínica. Isso aqui não é errado, você colocar um grupo para placebo, sabendo que o placebo não funciona, porque você também não sabe se a intervenção funciona. E você não sabe também se a intervenção vai causar dano. Então, o negócio é assim, tá, na falta de conhecimento, a gente vai testar os dois para estudar e para ter esse conhecimento. O que é antiético? É quando você já sabe que tem uma intervenção eficaz, você fazer um grupo controle com placebo. Aí aqui nesse caso, a gente teria que fazer um controle ativo, um controle que recebesse o melhor tratamento possível. Isso aí está bem descrito lá na Declaração de Helsinki, que fala de ética para estudos clínicos. Mas qual que é o foco aqui? O foco é que o grupo intervenção e o grupo controle sejam comparáveis. Eles têm que ser grupos cujas características sejam parecidas. Grupos que vão ter incidências semelhantes, ou seja, que têm fatores prognósticos basais em quantidades semelhantes, em médias semelhantes, para aquele desfecho que você está avaliando, de forma que a única diferença entre os dois grupos seja o tratamento. Assim você consegue isolar o efeito do tratamento naqueles pacientes. E aí, beleza, você acha que é só seguir esses pacientes, dar intervenção para um grupo, dar placebo para outro e fazer análise, mas na verdade não é. De fato, o que você quer é seguir esses pacientes e alocar ali, dar intervenção, dar placebo e seguir eles. Mas, na verdade, durante esse segmento podem acontecer diversas coisas. A primeira coisa que pode acontecer é o paciente acabar descobrindo qual que é o tratamento que ele vai receber. Isso seria uma violação do cegamento. Então, nesse sentido aqui, quando você está seguindo já, quando você está tratando esses pacientes, é muito importante, quando possível, né? É uma limitação que às vezes não dá para controlar, mas é muito importante que você segue esses pacientes. E eu não estou falando de colocar uma venda no olho do paciente, não. É importante o quê? Que você dê alguma coisa para o paciente que ele não saiba se ele está recebendo tratamento ativo ou se ele está recebendo tratamento inativo. Por isso que a gente faz o estudo com placebo. Porque se o paciente soubesse que não está recebendo nada, provavelmente ele só sairia do estudo. E isso pode influenciar até mesmo no resultado desse paciente, na adesão ao tratamento e, dependendo do desfecho que você for avaliar, isso pode influenciar no bem-estar, na qualidade de vida, etc., do seu paciente. Então, o paciente não pode saber se ele está recebendo o tratamento ou se ele não está recebendo tratamento. Isso é o cegamento. Você tem que garantir isso aqui ao longo de todo o segmento do ensaio clínico. E aí, beleza. Vamos para avaliação? Vamos. Ah, tá. Beleza, então. Chegou a hora, fiz a intervenção, acompanhei os pacientes pelo tempo que foi proposto, vou avaliar. Você ainda não pode fazer isso. Por quê? Porque no meio do caminho você teve diversas perdas de segmento, ou seja, vários pacientes que foram alocados para receber intervenção ou para não receber intervenção simplesmente saíram do estudo, simplesmente sumiram, alguns podem ter morrido, e também existem a questão dos desvios de protocolo, pacientes que deveriam receber alguma coisa e que não receberam aquele tratamento, seja porque de fato não foram buscar, ou então porque buscaram e não tomaram, e existem várias questões quanto a como lidar com esses desvios de protocolo e com as perdas de segmento. Essa aqui é a estrutura básica do ensaio clínico. É claro que existe coisa que vai muito além disso. Só que, se você quiser buscar os pontos principais, Pedro, o que eu preciso saber? O que eu não posso ler um ensaio clínico sem saber? É isso, é o que está nessa imagem. E aí você vai especificar mais, você vai correr um pouco mais atrás de entender cada um desses tópicos e o curso está aqui para te ajudar com isso. Beleza, então, vimos a estrutura básica. Vamos partir para a estrutura básica do relatório agora. Por quê? Porque essa é a estrutura básica do desenho de estudo. Isso aqui é como funciona o ensaio clínico. Só que, na hora que o autor for publicar esse artigo, quando ele for escrever, quando ele for falar para você, olha, Pedro, eu testei uma intervenção aqui e a intervenção funcionou. Vamos usar? Pô, calma aí, eu tenho que ler o artigo e avaliar criticamente. E é muito desejável que nesse artigo tenha cada um desses tópicos que a gente colocou aqui